Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje nós vamos fazer um projeto muito bacana, vai ser um instrumento de alta precisão, um miliohmímetro. Eu tenho visto poucos projetos de miliohmímetros por aí, pouca gente fala, e um instrumento desse comercial é de valor bem elevado. Então nós vamos montar aqui um do zero, ver o projeto, ver o funcionamento, montar esse miliohmímetro e ver como é que ele funciona na prática, ok? Então vamos lá, para que eu quero um miliohmímetro, né? E o que é um instrumento desse? O nome já diz, né? Ele mede miliohms, ou seja, ele mede uma resistência extremamente baixa. Os multímetros em geral conseguem medir bem algumas resistências até perto de 1 ohm. Quando ele tem aquela escala relativa em que ele zera a resistência das pontas de prova, ele consegue até medir menos de um ohm. Mas a precisão não é boa e nem sempre consegue medir, e isso só nos multímetros de maior qualidade. Já os multímetros de bancada, que possuem medida a 4 fios, que é a chamada medida Kelvin, ele consegue medir miliohms até aí uns 100 miliohms, alguma coisa em torno disso. O que a gente vai montar aqui é um miliohmímetro que vai medir a partir de 10 miliohms. Então ele vai medir até 10 ohms, por conveniência, né? Mas o ideal é que ele meça os valores pequenos, abaixo de 1 ohm, tá? Na faixa de 100 miliohms, 200 miliohms, ou até chegando ao limite de 10 miliohms. Podendo fazer upgrade para medir até 1 miliohm, mas aí precisa de algumas alterações. Tá? O que eu fiz aqui é com uma escala bastante prática, que vai até 10 miliohms. Então, como é que funciona isso? No multímetro comum, você vai fazer uma medida de resistência que na verdade ele mede uma corrente, ele joga uma tensão ali na ponta de prova e vai medir uma corrente, e em cima dessa corrente ele calcula a resistência. Tá? Só que as próprias pontas de prova, a resistência delas fica somada naquela medida. Então se você tem pontas de prova de baixa qualidade, às vezes tem ponta de prova que mede 1 ohm, 2 ohms, ou até mais. Então como é que você vai medir com precisão 0,47 ohms? Impossível. Alguns recursos, como a escala relativa, né, aqui no UT61E, por exemplo, tem. Esse botão aqui relativo, você pressiona aqui e ele desconta o valor medido da ponta de prova para melhorar essa precisão. Não é o ideal, mas é melhor do que nada, e você consegue fazer medidas abaixo de 1 ohm com essa característica, mas não muito abaixo, e a precisão é perdida também. Você não pode garantir exatamente o valor com precisão. Já no miliohmímetro, a técnica de medida é diferente. Ele não mede a corrente que passa no resistor ou no componente que você está medindo a resistência. Na verdade, ele faz o seguinte: na prática, ele tem um módulo aqui que é um gerador de corrente constante, uma fonte de corrente constante de precisão. Eu vou garantir que tem uma corrente saindo aqui num valor determinado nesses dois pontos. Então, qualquer que seja o resistor que eu coloque aqui, ele vai manter essa corrente. Então, com essa corrente conhecida e um resistor desconhecido, o que vai acontecer? Vai ter uma queda de tensão entre esses dois pontos. Então, aqui do outro lado, eu tenho os meus outros dois fios que vão estar ligados num voltímetro de precisão. Ok? Então, eu vou medir, na verdade, a tensão de queda no resistor que está aqui em prova. Tá? Tem um resistor aqui em prova, eu vou medir a tensão de queda dele, sabendo da minha corrente constante. Tá? Então, como é que eu faço isso? Daí os 4 fios, esses 2 fios aqui são a fonte de corrente constante, e esses 2 do meu voltímetro. Eu vou colocar isso tudo num projeto único, com circuitos de precisão, para conseguir medir esse valor. A corrente que eu escolhi para usar aqui é de 100 mA, tá? Eu vou fazer uma corrente de 100 mA constante. Você pode usar correntes menores ou maiores. Se você usar 10 mA, você não vai conseguir chegar a valores muito baixos, porque os valores mais baixos de resistência precisam de correntes mais altas. Então, com 10 mA eu consigo medir até 10 miliohms. Tá? Agora, se eu quiser fazer um upgrade e colocar 1 ampere ali, eu posso medir até 1 miliohm com precisão. Não é que esse aqui não meça 1 miliohm, ele vai até medir, mas não vai ter tanta precisão quanto esse se eu colocar 1 ampere. A questão de botar 1 ampere é que nem sempre o resistor que eu estou usando aqui vai suportar essa corrente. Então, poderia fazer até um instrumento com mais de uma escala, né? Você teria que tomar cuidado, porque vai passar 1 ampere por ele. Né? Se for um resistor de baixa potência, ele pode queimar. Então, não é recomendável. Já 100 mA,
a maioria dos resistores vai suportar bem e você vai conseguir fazer a medida. Você pode fazer medida de resistores, você pode fazer medidas de pedaços de fio, saber quanto um determinado trecho de fio mede aqui a resistência dele em miliohms. Tá? Você pode medir também a resistência de trilhas de placa de circuito impresso, para ver se está acima ou abaixo do especificado para um determinado circuito crítico. Então tem inúmeras aplicações de você ter um miliohmímetro. Tá? Então vamos lá, primeira coisa, eu vou criar uma fonte de corrente constante. Eu andei pesquisando algumas topologias para esse tipo de instrumento, até para não ter que reinventar a roda, né? Tá? Então a fonte de corrente constante você pode fazer de várias maneiras. Eu já vi até projetos de miliohmímetro que o pessoal usa o LM317, que é um circuito regulador de tensão e corrente. Você pode fazer ele na modalidade de corrente constante e utilizar. O problema é que o LM327 ele vai variar essa corrente com a temperatura, por exemplo. Ele é preciso para aplicações em fontes de uso geral, mas em instrumentos desse tipo não é recomendável, ele vai perder a precisão. Então a melhor coisa é fazer com um amplificador operacional como se fosse um circuito de detecção de erro, tá? De correção de erro. Eu vou usar essa topologia, eu vou mostrar já para vocês aqui um amplificador operacional gerando uma corrente constante 100 mA. E do lado de cá eu vou usar um voltímetro desses digitais, desses de painel, que medem até 30 volts, com 5 dígitos para a gente poder ter precisão. A grande questão é que o voltímetro não pode ser só um voltímetro conectado aqui, até poderia, mas o valor de tensão que eu vou medir aqui, ela é muito baixa. Você imagina só, eu quero medir, por exemplo, um resistor de 0,1 ohm. Tá? Quero medir um resistor, eu tenho um resistor aqui de 0,1 ohm, vou mostrar para vocês. Quero medir essa resistência aqui, vamos ver se tem 0,1 ohms. Isso aqui é 100 miliohms, né? Se eu estou passando 100 miliamperes, que é 0,1 ampere, qual vai ser a queda de tensão em cima dele, né? Pela lei de Ohm, V vai ser o R vezes o I. 0,1 vezes 0,1. Então a tensão vai ser 0,01 volts. Isso dá quanto? Isso é 100 milivolts. Desculpa, é 10 milivolts. Muitos voltímetros podem não ter a sensibilidade de medir bem 10 milivolts. Então o que eu fiz aqui? Eu acrescentei um outro amplificador operacional como um amplificador de tensão de precisão de 10 vezes, 10x. Então ele vai pegar essa tensão aqui de 0,01 e vai transformar em 0,1 volt, que é muito mais fácil de medir. E além disso, você já faz uma leitura direto, porque ele vai mostrar 0,1, que vai ser igual a 0,1 ohm. Então a leitura vai ser direto. Ele vai 0,1 ohm com 100 mA, ele vai gerar uma tensão de 0,01. Multiplicado por 10, ele vai chegar a 0,1 volt. No voltímetro vai aparecer 0,1, que é exatamente o valor da resistência. Então a técnica é essa, tá? Vamos apresentar aqui o circuito para vocês conhecerem. Bom, pessoal, as placas que eu encomendei para esse projeto aqui do miliohmímetro, então, vieram aqui da PCBWay, como eu comentei, e vamos abrir aqui, ver aqui a qualidade das placas que chegaram aqui para mim. Ok, chegaram aqui lacradas, né? Bem embaladas todas elas aqui. Vamos abrir e analisar a qualidade. Uma canetinha de brinde também. Máscara branca com silk preto. Que parece muito bem acabada. Aqui, ó, personalizada, miliohmímetro, eletrolab, todos os componentes, os furos metalizados. No outro lado, as bordas muito bem arredondadas, sem rebarbas. Vou analisar aqui mais de perto. Dupla face. A gente quase não vê as trilhas aqui por conta da máscara branca, né? Fica bem oculto mesmo.
ok? Eu deixei aqui embaixo o layout já em formato Gerber, para quem quiser encomendar uma placa para esse instrumento. Ok, pessoal? Bom, pessoal, esse aqui é o diagrama completo do nosso miliohmímetro. Tá? Eu vou montar ele na placa que eu pedi da PCBWay. A placa já está pronta, o layout direitinho. E nós vamos montar esse circuito lá. Vamos lá, passar aqui rapidamente como é que funciona o circuito. Essa primeira etapa aqui, ó, é o meu gerador de corrente constante. Ele tem um amplificador operacional. Eu usei o amplificador OP07 por ter um offset muito baixo. O ideal é que seja um amplificador de qualidade. Você pode usar o LM358, mas você pode ter algum problema com offset. Então, se puder, use o OP07 ou equivalente. Então, como é que ele está funcionando aqui? Ele tem um gerador de tensão de precisão. Eu usei o TL431 por mera facilidade de encontrar esse componente. Tem vários outros componentes que geram tensão com precisão, maiores inclusive do que o TL431, mas eles são mais caros e mais difíceis de encontrar. Poderia usar um outro circuito, você pode até tentar adaptar, mas esse aqui eu achei bem estável e bem funcional. TL431 gerando uma tensão. A gente sabe que ele gera uma tensão fixa aqui e ela pode ser ajustável. Então eu botei um trimpote multivoltas aqui, porque eu vou cravar 1 volt aqui na entrada do meu amplificador operacional. Tá? O objetivo é esse. Eu entro com uma alimentação simétrica, uma fonte de mais 12 e menos 12 aqui no amplificador operacional. E o mais 12 entra aqui também nesse resistor de 1K, que vai alimentar o meu TL431. Com esse trimpote de 100K, eu vou ajustar exatamente 1 volt aqui na entrada não inversora do meu amplificador operacional. O que acontece com o amplificador operacional nessa configuração aqui? Ele vai fazer o possível para manter o mesmo 1 volt que tem na inversora na não inversora. Então ele vai jogar 1 volt aqui também no pino 2. Portanto eu mantenho constante uma tensão de 1 volt aqui, que vai para o meu resistor de referência. Esse meu resistor aqui de 10 ohms, passando 1 volt nele, ele vai gerar exatamente 100 mA. Tá? Isso está ligado aqui com o meu MOSFET, é um IRF 540 montado num dissipador de calor. Lembrando que esse resistor aqui R15 de 10 ohms precisa ser de potência também, vou ter um resistor de 3 watts. Um amplificador aqui ligado ao MOSFET, ligado aqui, essa referência ligada ao MOSFET. E eu vou ter aqui na minha saída, que é exatamente aqui, ó, no corrente constante output aqui, eu vou ter 100 mA independente da resistência que eu coloque aqui, do valor do resistor. Tá? Então esse é o meu primeiro conector. Daqui vão sair 2 pontas de prova, que são aquelas 2 que vão já direto aqui no meu resistor. As outras 2 são do elemento que vai efetivamente medir. Bom, prosseguindo aqui no Sense, nesse conector, tem as outras 2 pontas de prova, que vão direto no meu multiplicador por 10. Eu usei outro OP07. Tem alguns diodos Zener aqui numa posição para evitar que haja uma tensão elevada, que eu danifique o meu operacional. Então é só um circuito aqui de proteção. Os Zener são de 12 volts. O amplificador operacional tem alguns resistores críticos. Eu diria que esses 2 resistores aqui de 100K e esses 2 de 10K também que eu tenho aqui, são resistores críticos. Tá? Eles precisam ser o mais perto possível desse valor e de preferência casados, tá? Para estabilidade, tanto na inversora quanto na não inversora. Ok? Então eu devo usar esses 2 aqui, R6 e R7, 10K e 10K, o mais perto possível desse valor e casados, um igual ao outro, e aqui de 100K, preferência mental film 1%. Tá? Eu tenho um ajuste de offset aqui no RV2, um trimpote 10K, através de 2 resistores de 22K. Eu posso fazer pequenos ajustes de 0 nele, caso ele não zere. Tá? E a saída é aqui para o meu medidor. Conecto aqui o meu voltímetro de painel, tá? De preferência um voltímetro calibrado e de boa procedência. Bom, basicamente esse é o circuito, né? Então são 2 módulos, tudo integrado dentro dessa placa, onde a gente vai montar o circuito, ok?
Então vamos lá, pessoal. Bom, pessoal, e aqui ficou a montagem pronta. Então temos aqui a placa do milho-omímetro. Nós temos essa seção aqui, que é a seção que vai fazer a fonte de corrente constante. Está aqui o amplificador operacional. Aqui o meu MOSFET com um pequeno dissipador. Aqui o meu resistor, que vai garantir os 100 mA, corrigidos sempre pelo amplificador operacional. E eu vou ter a saída aqui, nesses dois fios, né? Corrente constante na saída. Do outro lado, já partindo aqui desses Zeners aqui que estão fazendo a proteção da entrada, o outro amplificador operacional que vai fazer uma multiplicação por 10 nos miliamperes que vão, nos milivolts que vão aparecer aqui, vai multiplicar por 10 e vai ter a saída aqui para o meu meter, para o meu medidor, tá? E aí no Sense, onde eu chamei de Sense, esses outros dois fios fazem a medida. Eu vou juntar o Sense negativo com a corrente constante negativa e o Sense positivo com a corrente constante positiva, como se fossem os 4 fios da ponta Kelvin. Vou fazer a medida daqui para cá, tá? O meu meter é esse módulo aqui de 5 dígitos, tá? Esse módulo aqui de 5 dígitos que tem capacidade de medir aí de 0 a 33 volts. É mais do que suficiente. Ele se mostrou bem preciso. Eu medi ele contra um multímetro de bancada, ficou muito próximo dos valores medidos, portanto é confiável a medida de tensão nele, aí na casa de milivolts, que é o que ele vai medir. Okay? Então esse aqui é o módulo principal, e o módulo da fonte é uma fonte simétrica, tá? Então eu peguei um transformador aqui 12 mais 12 por 1 ampere, eu botei de 1 ampere porque se fizer um upgrade para 1 ampere precisa ser de 1 ampere. Se for trabalhar só com 100 mA, dá para usar um de 500 mA tranquilamente, tá? Então você pode usar um trafinho menor do que esse ainda. 12 mais 12, até 14, até 15 mais 15 você pode usar. Tá? Eu usei 12 mais 12, ficou mais fácil porque eu aproveitei uma placa aqui da fonte que eu já usei em outra ocasião no pré-amplificador fono. Tá? Era uma fonte de mais 15 menos 15. Então eu adaptei a mesma fonte e aqui eu uso um 7812 e um 7912, fazendo mais 12 menos 12. Tá? Então utilizei aqui só 2 capacitores, não precisa mais do que isso. Isso aqui era uma fonte para pré-amplificador, então ela era tinha mais capacitores aqui de filtro, não precisou. Eu fiz uma fonte simplificada. Você pode usar qualquer fonte simétrica regulada, tá? Estabilizada em mais 12 menos 12 até mais 15 menos 15. Tá? Eu estou usando mais 12 menos 12. Botei um pequeno dissipador aqui em cima do 7812, porque ele pode esquentar um pouquinho, pouca coisa. É um dissipador pequenininho. No 7912 não precisa, o consumo é muito baixo. Tá? Um ponte retificador aqui comum com 4 diodos. A fonte fica a seu critério, você pode usar fontes aí simétricas, desde que sejam reguladas, de qualquer espécie, que suportem aí até no máximo 1 ampere, não precisa mais do que isso, se for fazer upgrade. Se não, pode fazer até de 500 mA, uma fonte menorzinha. Ok? Então tá aí, então basicamente isso aqui, eu vou botar isso aqui inclusive dentro de uma caixa para a gente montar, né, um instrumento definitivo. Vamos fazer algumas medidas então. Bom pessoal, vamos ligar, então eu vou ligar aqui, liguei a fonte, 0000. A medida é feita da seguinte maneira, eu vou juntar as pontas aqui positivas, tanto do Sense quanto da corrente constante. Ele vai medir lá uma tensão máxima, como se fosse uma resistência em aberto aqui, né? Infinita. E vou juntar esse outro aqui. Com isso aqui na mão eu vou colocar um resistor aqui. Eu vou colocar um resistor de 0,27 ohms. Ok? 0,27 ohms. Vamos botar aqui. Ainda aqui um pouco precário antes de eu botar os bornes, fazer a coisa direitinho, né? Mas só para a gente testar. Tá lá, 0,267. 267 ou 265, estabilizando agora melhor, miliohms.
Tá? Tá cravado aqui, tem uma tolerância de 5%. Vamos medir agora um resistor mais baixo ainda. É o menor que eu tenho aqui. 0,1 ohm. Esse aqui, ó. Ele é de 100 miliohms. Ok? 100 miliohms. Então, vou colocar aqui. De um lado. E do outro. Devia ter colocado uma garrinha, né? Para facilitar aqui. Olha lá. 0,112. 111 agora. Deixa eu estabilizar um pouquinho. 110 miliohms. 110 miliohms caindo lentamente. Tá, é 0,1. Tá excelente. A calibração que a gente pode fazer é a seguinte. Nós vamos medir aqui, ó, em cima do resistor de 10 ohms. Esse cara aqui. Ele precisa estar com 1 volt ou bem próximo a 1 volt. Para quê? Para que eu garanta que tenha 100 mA. Esse é o ajuste principal. Olha lá, 1,00 e variando os últimos dígitos ali. Ok? Eu consigo um ajuste mais preciso nesse trimpote de 10 voltas, tá? Não é um trimpote comum, é um trimpote multivoltas para você ter precisão. Você precisa de um trimpote desse tipo para poder ajustar a tensão de referência do TL431. Ele que vai garantir 1 volt aqui em cima do meu resistor de 10 ohms. Se o resistor de 10 ohms tiver uma pequena, o ideal é seja 1%, mas se não for, e tiver uma pequena variação, for 9,99, 10,001, alguma coisa do tipo, pequenos ajustes podem ser feitos aqui para que não seja 1 volt cravado, mas que eu garanta que a minha saída vai ter 100 mA. Tá? Isso aqui é o padrão, já que o meu multiplicador ele vai multiplicar o que tiver lá por 10, com precisão também. Então você garantindo os 100 mA a partir de 1 volt aqui em cima de 10 ohms, você garante a precisão do instrumento. Ok, pessoal? Então basicamente esse é o funcionamento aqui do miliohmímetro. Bom, pessoal, então a versão final montada aqui numa caixinha ficou assim. Tá? Eu coloquei aqui nessa pequena caixa patola tradicional, fiz um recorte aqui para o nosso medidor. Os 4 bornes aqui de saída para saída em 4 fios. O botão geral aqui para ligar. E aqui atrás um fusível, que a fonte está instalada aqui dentro, né? E o cabo de força direto na tomada. Ficou bem compacto, tá? Ficou interessante. Ligamos aqui. E ele já acende aí com os 4 zeros, tem 5 dígitos, né? Mas acende com 4. E a gente vai botar pontas de provas aqui. Eu não montei, nem comprei uma ponta Kelvin. A ponta Kelvin já vem preparada, sarjada com 2 fios daqui e 2 daqui. E tem 2 garras nas pontas para facilitar, né? Eu vou usar esses cabos curtos aqui. Com uma garra cada, conectar 4 aqui. Tá? Mas a gente pode fazer uma coisa melhor, é colocar aqui uma ponta já preparada. Ok? A tampa está aberta, eu vou tirar aqui para a gente dar uma olhada. Não dá falta fixar aqui corretamente as placas, eu só encaixei. Então ficou assim, aqui está o transformador, falta também dar uma arrumação aqui, né, nos fios, para ficar mais apresentável, né? Tá lá a placa montada do nosso circuito, miliohmímetro, a fonte simétrica, aqui ao lado, o medidor, o transformador e os demais acessórios aqui conectados, ok? Ficou bem compacto, bem justo nessa caixa aqui, que salvo engano ela é 16 por 12, tá? 16 por 12 por 5, então é possível montar uma caixinha desse tipo. Então vamos fazer algumas medidas agora finais, já com ele montado, 2 pontas aqui na fonte de corrente constante e 2 pontas no meu medidor com multiplicador 10x. Então aqui eu fico com 4 fios, né? 2 vermelhos e 2 pretos. Eu vou unir os pretos e os vermelhos para fazer a medida. Eu vou começar com o menor resistor que eu tenho aqui, que a gente já viu, que é o resistor de 0,1 ohm. Tá, esse resistor aqui de 0,1 ohm. Vamos medir aqui já na montagem. Então a gente coloca aqui, ó. Esse aqui é até um segundo que eu peguei aqui, que eu tinha mais de um desse modelo. Mas ele marca 0,1, tem uma tolerânciazinha, vamos ver quanto é que ele mede. Olha lá as 4 pontas conectadas.
Ok, está medindo 0,106. Interessante deixar ele aquecer um pouco para ele estabilizar o valor. Às vezes ele altera um pouquinho o último dígito, então você pode deixar alguns segundos para ter certeza aqui do valor. Vamos medir aqui também um de 0,27, que é esse aqui, 0,27. Esse aqui eu acho que a gente já tinha medido, deu 0,26, alguma coisa, né? Por causa da tolerância. Vamos lá. Tentando mais, subindo. É isso aí, 0,26, estabilizando em 0,262, 0,263. Perfeito. Agora vamos fazer uma experiência. Vou pegar um fio de 3 metros mais ou menos e vamos medir a resistência dele de uma ponta a outra, ok? Vou pegar esse rolo de fio aqui, tá? Um fio de 4 milímetros, e vou medir dessa ponta aqui até esta, esse fio enrolado aqui. Vamos ver aqui a resistência que ele vai me dar. Eu consigo medir isso com o meu milioomímetro, né? Então vou desconectar aqui o resistor e vamos medir o fio. Com isso eu posso calcular, inclusive, a perda, né, por efeito Joule num fio desse aqui quando passa uma determinada corrente. Para isso eu preciso saber a resistência dele, né? Então vamos lá, vou botar vermelho e vermelho do lado de cá. E preto na outra ponta. Na ponta de cá. Aqui, preto e preto. Ele está medindo 21 miliohms. Tá vendo? 0,021. 21 miliohms é a resistência desses metros de fio aqui. Usando a segunda lei de Ohm, eu posso calcular através conhecendo aqui a seção reta, né, a área da seção reta do condutor, comprimento dele e a resistividade conforme o material, né? Sendo cobre, você vai utilizar lá o valor da resistividade, que é uma constante, vai botar na fórmula e você vai calcular qual seria, teoricamente, a resistência daquele pedaço de fio. Tá? Mas é óbvio que se você tem um milioomímetro, você pode medir diretamente, sem precisar do cálculo, e fica mais preciso até do que o cálculo direto, já que pode haver diferença na resistividade, as medidas também de comprimento, ou mesmo da seção reta, ok? Para finalizar, achei também mais um aqui, resistor de baixo valor. Esse aqui é 0,22. 0,22 com 5% de tolerância. Vamos testar aqui também. Mesmo esquema. Vermelho, vermelho, preto, preto. Mediu 0,225. Ok. Deixa eu estabilizar um pouquinho. 224. Isso está bem próximo do valor mesmo. Ok, pessoal? Então, é um projeto bem bacana. Não é um projeto complexo. Vou deixar aí embaixo aí o material, se vocês quiserem montar, né, o esquemático, o layout de placa e tudo mais. Ok? Então é isso. Está aqui o nosso milioomímetro. Eu coloquei também, já aproveitei, já coloquei uns pezinhos aqui embaixo. Ó. Um pezinho de silicone para ele ficar apoiado. Vou fechar aqui 4 parafusos. E vai ficar aqui na nossa bancada aqui para qualquer necessidade, ok? Espero que vocês tenham gostado aí do projeto. Se gostarem, clique no like. Não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.